E aí, pessoal, aqui é o Luigi, sou o CEO da DataValue, e vou estar aqui nesse vídeo hoje, né, contando um pouco da minha história, contando um pouco da minha trajetória, né, mostrando para vocês o que eu fiz para chegar até onde eu cheguei, né, como é que tá a carreira de dados, como é que eu fiz para me destacar, como eu faço para me destacar, como é que eu fiz para me chegar até aqui, né. Então, assim, pessoal, né, eu vou contar um pouco da minha história, né, um pouco do meu currículo, de toda a minha trajetória, de como as coisas chegaram no ponto onde estamos hoje, né? Então, assim, eu comecei, eu fiz a faculdade em 2017, né? Aqui eu sou de São Luís do Maranhão, né? Na Universidade de Dom Bosco, né? Fiz em sistemas de informação, né? Então, após isso, eu me formei em 2021, né, sem saber para onde é que eu ia. Eu só fiz a faculdade. Eu nem sabia o que eu queria da minha vida ainda. Eu nem sabia para que área eu iria seguir, se seria front-end, back-end, DevOps, o que fosse. Eu nem conhecia a área de dados na época, né? Eu acho que nessa época aí o Power BI ainda estava lançando, né? E foi aquela febre, né? Eu aproveitei o hype um pouco depois. E aí, né, eu tava me sentindo assim, cara, eu não vou conseguir emprego em lugar nenhum, eu não terminei a faculdade, tive aquela sensação assim de que eu não sei nada, comecei a me sentir assim uma síndrome do impostor já dizendo, cara, fiz a faculdade só pra fazer, né, não aprendi nada, é tarde demais, isso e aquilo. E isso eu tinha uns 20 anos, 19 anos e achava que era tarde demais pra mim, né? Tem gente aí se formando com 30, 40. Tira isso da cabeça de vocês, que é tarde demais pra aprender ou começar alguma coisa. Comece, né? Daqui a 5 anos, se você começar agora, você vai terminar essa coisa que você começou, né? Então, né? Comece. Então, a partir disso daí, eu fiquei bem perdido, né? Comecei a procurar formas de ganhar dinheiro, conseguir ajudar em casa, né? Ajudar minha avó, ajudar minha mãe, né? Comecei a buscar formas de ganhar dinheiro e só perdi mais do que ganhei, né? Nessa época aí. Mas isso daí eu posso deixar até para outro vídeo porque é bem engraçado, né? A gente acaba indo sendo iludido, né? Que existem formas fáceis da gente prosperar, da gente ganhar dinheiro, mas não existe não, pessoal. Foquem no longo prazo, né? O longo prazo paga bem mais, né? Estudem, pratiquem, botem, botem em prática, leiam livros, acreditem que o que vocês estão fazendo é o certo, né? Acreditem principalmente em vocês. Não adianta nada estudar, trabalhar demais e na hora tu não acredita no que tu tá fazendo, né? Então, assim, após isso, após eu ter essas desilusões aí financeiras, né? E eu comecei a estudar, né? Depois de formado, né? Me formei. E aí eu fui fazer um curso de Excel. Um curso de Excel. E, cara, aqui em São Luís do Maranhão, se tu tem um Excel intermediário avançado, tu já tá tu já tá assim, ó. Já passou muita gente, né? Muita gente mente no currículo dizendo que tem Excel avançado, mas na hora de fazer um PROC V lá na planilha, rapaz, é difícil. A pessoa trava, né? Até porque Excel nunca vai ser substituído, tá aí por gerações, né? É uma ferramenta completa. Então, comecei com Excel, né? Eu fiz um curso, tipo, e aquilo ali abriu minha mente. Eu acho que eu me apaixonei bem ali. Então, quando eu entrei, dominei ali o Excel, sabia já usar macro, tabela dinâmica, e fazia os dashboards, né, os gráficos e tudo que permitia eu fazer com que as coisas fossem automáticas, eu abri meus olhos assim, digamos. Por isso que eu sempre brinco que o Excel me trouxe até aqui, né? O Excel me permitiu ter minha independência, né, que eu prosperasse, etc, porque começou com ele, né? Foi a ferramenta que me abriu um pouco abriu minha mente para as possibilidades, né, para a carreira de dados, né, que naquela época ainda já existia, claro, mas não tão com força como está agora, né?
Então, abriu o panorama, né? Abriu assim um leque de oportunidades para mim. Então, eu sei, né, que vocês júniors ou quem está entrando na área de dados ou quem está, né, tentando migrar de área, né, ou conseguir a primeira vaga, eu sei que é bem difícil até porque eu passei por isso, né? Mas a minha estratégia, né, eu vou dizer aqui para vocês foi o seguinte: a gente tem que começar de baixo. Não tem por que a gente se precipitar, achar que a gente já vai trabalhar no Itaú, né, na Nubank. Eu sei que é o sonho de todo mundo, né? Então, a gente começa de baixo, né? Faz o básico bem feito ali. Então, o que que eu fiz, né, para conseguir chegar onde eu cheguei hoje, né? Eu criei uma estratégia, eu tinha um plano, né? Eu saí da faculdade, né? E é muito difícil tu conseguir essa primeira oportunidade porque tu não tem experiência, né? Então tu tem que fazer formas de conseguir essa experiência, seja em um estágio, seja em projetos pessoais, seja se vendendo no LinkedIn, que é muito importante, seja comentando, conhecendo as pessoas certas, network. Ó, network é muito bom. Mas nem foi network que eu consegui essas minhas primeiras vagas aí. Então, o que que eu fiz, né? Eu tinha a skill do Excel já, né? Então, eu apliquei para uma vaga em uma empresa de energia solar que era aqui de São Luís, né? E lá tinha o Excel, né? O Excel intermediário avançado, né? E aí fui, né? Fui fazer o seletivo lá. O só que eu tava um pouco nervoso, porque era uma prova que tinha que fazer lá para mostrar que tu sabia e tal, né? E aí o gestor lá, né? Eu meio que dei uma travada, né? Mas o cara viu que eu sabia pelo menos fazer o básico ali, que era construir a fórmula lá do Sol Macis, me lembro até hoje. E aí veio outras pessoas lá, e aí eu nem terminei a fórmula, ele disse que ia ficar comigo, porque o pessoal que entrou lá, né? Tinha uma menina, tinha duas meninas lá que estavam disputando a vaga. Elas não sabiam nem pra onde ia, entendeu? Entendeu? Então, acabei tendo essa oportunidade e fiquei. Só que, né, depois disso, né, comecei a me destacar na empresa, né? Eu já automatizava as planilhas com macros, já eu ainda não conhecia o Power Query naquela época, né? Mas eu vou contar aqui o que que eu fiz para entregar valor, né? Seja com o básico, Excel, né? Então, tenho na mente de vocês que não basta tu saber a melhor tecnologia, Databricks, Snowflake, cara, às vezes uma planilha, um arquivo em Word já agrega valor para pro teu negócio ali, para aquela pessoa que está precisando resolver um problema, entendeu? Então, pensem sempre em resolver o problema. A ferramenta assim é só o meio para tu alcançar o resultado. Então, para eles o que fazia sentido ali era as planilhas, né, para fazer a gestão comercial, né, dos consultores comerciais, né, a gestão financeira, dos indicadores financeiros da empresa. Então, né, eu já estava virando referência a isso em 5 meses, 5 meses, eu fiquei nessa empresa por 6 meses, como assistente comercial. Eu sabia que eu tinha que começar. Independente do cargo, eu tinha aquela noção que, cara, eu não vou conseguir aquela vaga home office de primeira. Pode ser que aconteça, né? Tem um quesito sorte aí também. Mas não vai ser assim, não vai ser rápido. Eu preciso de experiência, eu preciso de uma estratégia aqui para eu chegar onde eu quero. Eu acreditei muito nessa estratégia, né? Então, comecei a me destacar, né? Fiz minhas macros, fiz tabela dinâmica, automatizei o que tinha para automatizar, mostrava gráfico no Excel, né? Até o tempo que eu conheci o Power BI, né? Na verdade, na faculdade eu já conhecia, mas eu não dei muita bola, né? Mas aí com o Excel abriu um pouco minha mente, né? E naquela época que o Power BI tava acendendo, né? Tava uma euforia, nossa, dashboard bonito e tal. Nossa, como tu faz os gráficos aqui, é só arrastar, fazer uma medida em DAX. Então, tem atualização automática. E aí, beleza, né? Comecei a estudar, né? Comecei a estudar nos horários, assim, de almoço lá nessa empresa, né? Que eu ficava lá o dia todo praticamente. Passava 2 horas pegando um ônibus pra, pra chegar em casa, pra chegar no trabalho também. Então, os horários de almoço lá, as 2 horas que eu tinha, né? Eu aproveitava pra estudar porque eu sei que se eu chegasse em casa eu não ia conseguir estudar porque eu não ia ter força, né? Porque essa rotina de CLT aí
de CLT do submundo aí é complicada, cara. É complicado. A gente. É uma rotina cansativa que te prende mesmo pra tu não conseguir buscar nada além disso e tu só enxergar que, pô, só tem isso aqui pra mim. Né? Mas não é assim que funciona. Então, eu sabia que eu tinha que estudar ali naquele momento, aquelas 2 horas, aproveitar aquele pique. Chegando em casa, eu só tinha força para dormir, acordar no outro dia, continuar o ciclo de CLT do submundo e ir continuando. Então, bem ali, comecei a estudar Power BI, né? Dominei a ferramenta. Dominei não, né? Deu para eu dar meus pulos. E aí eu peguei todos aqueles dados dessa empresa, tudo, tratei, joguei no Power BI, fiz um dashboard maravilhoso, né? E aí a gente teve essa apresentação para os diretores e consegui impressionar todo mundo ficou maravilhado com aquilo. Eu estava cruzando dados financeiros com comerciais e tirando insights daquele mundo ali comercial de vendas de placas solares, né? Era uma empresa de energia solar. Então, bem ali eu impressionei muito, né? Então, em 6 meses, né? Eu comecei a me achar maior do que aquilo. Eu falei assim pra mim, não, cara, pô, eu tenho faculdade, eu tenho conhecimento, eu sou maior do que aqui. Isso aqui tá me incomodando já, né? Eu já não pertenço mais aqui, eu tenho que me impor, dizer alguma coisa e tal. Então, o que que era a minha maior dor ali, né? Todo o meu trabalho, né? Eu conseguiria fazer de casa ali. A rotina de ir para o trabalho, passar 2 horas no ônibus, era uma rotina exaustiva, cansativa. Então, como eu me achava que eu merecia mais, né? Eu me impus. Eu falei assim, tentei negociar que eu ficasse home office. Olha, eu não quero aumento, eu não quero nenhum outro benefício, eu quero somente que eu fique home office porque todo o meu trabalho aqui, né, consegue home office. E aí isso eu falei pro meu líder, né, que ele era do comercial, né? E aí eu consegui, ele meio que assim, comprou um pouco minha ideia, né? Pra ele não tinha problema, mas eram 3 sócios, né? Então, acabou que não fizeram isso daí pra mim. Né? Não coisaram sócio, não, porque tinha que estar ali a pessoa pra ver, etc. Blá, 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 blá. Aquela ladainha toda, né? Então eu falei o seguinte, né? E aí, doutor? Vamos. Como é que eu faço pra me pedir demissão? Né? E eu não tinha garantia de nada, cara. Eu somente arrisquei, né? Eu ainda tava na casa dos meus pais, né? Então isso me permitia ter uma margem ali de negociação de arriscar mais do que eu deveria, né? Sem ter algo sólido. Então eu fiz isso, né? E aí o diretor lá financeiro, né? Luigi, tu tá sendo muito imprudente, tu já tem alguma coisa aí certa e tal. Aí eu falei, não. Não, eu falei que tinha. Sabe por quê? Porque eu pedi a demissão pro meu chefe, né, que ele era o diretor comercial, e aí eu acabei chegando, ele acabou dizendo pra mim, cara, eu tô abrindo uma outra empresa. Nessa outra empresa, eu vou precisar de um analista lá, né? Então, que tal tu pede demissão aqui dessa, né? E aí eu te levo pra outra e a gente faz lá, né? O negócio acontecer. Então, eu não tinha certeza de nada, eu simplesmente arrisquei e aí veio essa pedrada, né? Aí eu, pô, cara, vai ter na minha carteira de trabalho analista, é isso que eu preciso, né? Então, eu comecei com assistência, fiquei 6 meses, ganhava 1.500. 1.500 e só o vale transporte, né? Já nessa outra empresa seria 1.800, mas eu não me importei muito com o salário no começo. Eu me importei no cargo, né? Que eu precisava daquele cargo para dizer que eu tinha experiência. Então, o salário foi de 1.800, né, nessa empresa, que era do ramo de cervejaria, né? De vendas. Então, acabei que aceitei, né? Já era bem melhor, né? 1.800, 300 de ticket, né? Pô, já era uma realidade muito boa, né? Eu ainda morava com meus pais. E aí, o que aconteceu? Eu fui, né? Pedi demissão, tudo certo. Comecei como analista comercial, mas não parou por aí. Eu sabia que eu merecia mais, eu sabia que o salário estava abaixo da média, então eu pus o pé na mesa, né? Aquela coisa.
eu entreguei valor, né? Eu mostrei resultado. Então aquilo fez com que meu chefe reconhecesse isso e não quisesse me tirar do lado dele, né? Me manter ali por perto. E também me deu forças para eu impor, né? Tipo, impor umas condições. Então, a questão do horário eu impus. Então eu trabalhava das 7 horas até as 3 horas. Tava perfeito para mim. Fora que nessa empresa eu automatizei basicamente tudo, então eu dava só um clique em alguma coisa, eu atualizava o relatório de todos os vendedores e do supervisor de vendas lá. Então eu estudei muito, né? Das 7 às 3 horas, assim, eu não tinha muita demanda, então eu estudava bastante, né? Comecei a estudar SQL, comecei a estudar sobre banco de dados, comecei. Aí chegava em casa, 3 horas, sem muito trânsito, chegava em casa, tinha uma qualidade de vida melhor. E pasmem, é uma coisa que eu acho que fez eu prosperar ainda mais foi ter saído de casa. Quando eu consegui esse emprego de R$ 1.800, poderia ter sido irresponsável, mas eu saí de casa e pagando um aluguel de 720, mas era um apartamento bem legal ali, com piscina e tal. Tipo, era uma vida de independência muito boa. Então eu saí de casa, eu meti a cara, saí de casa, vamos embora. Peguei eu e meu cachorro e fomos, né? Ali pro. Quem é de São Luís do Maranhão conhece ali o Pátio Norte, né? O shopping, né? Então eu morava do lado do shopping, ali do Pátio Norte, e consequentemente ficava perto da empresa onde eu trabalhava. Então eu pensei em tudo isso, né? Porque não tem qualidade de vida melhor do que tu morar perto de onde tu trabalha. Apesar que, já que aqui no Maranhão Nordeste é tudo presencial, né? A galera ainda não acordou pra vida, né? Então, passei 6 meses na de energia solar. E depois eu, rapidinho, tô me ligando aqui. Opa, resolvi. Passei 6 meses lá, pedi demissão, fui pra outra, né? Nessa, como analista comercial, eu estudei bastante, tinha uma qualidade de vida muito boa. Depois meu chefe ainda me deixou ficar home office alguns dias, né, trabalhando. E nesse meio tempo, de um ano a um. Um ano, não, foi 11 meses. 11 meses que eu passei lá. Vocês podem até ver lá no meu LinkedIn as empresas, né? As empresas que eu passei e tal. Minha linha temporal ali de carreira. E aí eu consegui uma. Aí eu, nesse meio tempo, né, eu fiz várias entrevistas, né? Até pra me ver como é que eu tava ali no mercado. Uma outra dica que eu dou, cara, se você tá no emprego, né, não fique acomodado, né? Sempre se atualize. O mercado muda o tempo todo, né? Atualize, deixa teu currículo atualizado. Faça as entrevistas, treine bastante. Uma hora tu vai precisar. E outra coisa, o seguro-desemprego de um dev, de um analista, de um engenheiro de dados, seja o que for, é ali o teu currículo, é teu LinkedIn, é teu network, entendeu? Isso que é teu seguro-desemprego. Porque na hora que tu sai, meu amigo, tu já conhece uma pessoa ali que já vai te colocar, já vai te recomendar, que já vai te indicar, tu não fica muito tempo fora, não. Além do mais que tu tá te mostrando, né? Tu tá ali no LinkedIn ativo, tá mostrando teus projetos, teu conhecimento, tá dialogando com as pessoas certas, né? Então, sempre façam isso, sempre tenham isso em mente. Não se ponham a ficar só naquela empresa ali e achar que vocês vão ficar lá para sempre, né? Porque um CNPJ é um CNPJ. Então, pois é, eu fiz várias entrevistas. Fazendo várias entrevistas, eu consegui uma entrevista no Mateus, né? Gostaram muito de mim lá, né? Estavam pagando lá um salário de 3.600 para um analista pleno. Achei interessante. Só achei ruim o ticket lá, que era sem conto. Aí eu, caraca, que palhaçada. Mas, pô, de 1.800 para 3.600 é muito bom. Porém, teve uma coisa que nas entrevistas com os gestores, com os gerentes lá, dei para trás. Eu tinha uma qualidade de vida, né? Ganhando 1.800, 300 de ticket, trabalhando das 7 às 13. Então, nessa coisa com o gerente, ele típico ali, né, do supermercado Matheus, né? Falou que aqui a gente gosta de quem trabalha, de quem passa o horário, quem faz hora extra, quem. Aí eu, cara,
Pô, eu já trabalho das 8 às 18. Não quer que eu fique das 8 às 20, das 8 às 21? Pô, aí é demais, cara. Dei uma negativa nessa entrevista aí. Pelo menos porque eu já sabia qual era o estilo de modelo de trabalho ali da empresa, né? E a menina do RH, né, que tinha gostado bastante de mim, ficou surpresa, né, de eu ter coisado. Eu falei, não, não, eu já consegui uma vaga em outra empresa aqui e tal. Então não vou conseguir ir pra essa, né? E eu nem tinha vaga nenhuma, né? Mas era uma empresa que eu queria trabalhar, né? É. Então, continuei, fiz várias entrevistas, né? Várias entrevistas até para essa empresa que eu queria entrar. Então, acabei entrando nela na terceira tentativa, né? E na terceira tentativa foi a tentativa que eu menos esperava, porque era uma vaga que pagava muito bem, muito mais do que a realidade que eu tava ali, né? Tava praticamente triplicando, quadruplicando meu salário, né? Então eu não acreditei, né? Nossa, essa daqui vou fazer por fazer, né? Vou dar meu melhor aqui e tal na entrevista, mas isso aqui tá fora da minha realidade ainda, eu acho, né? E quando eu menos esperei, a ligação tocou, né? Eu não me lembro o nome dela, me esqueci o nome dela, não me vem na memória agora, mas ela me ligou. E eu já tinha um contato com ela, né? Essa menina do RH, ela sempre me indicava, né, para as próximas vagas, né? Então ela me ligou, né? E me comunicou que eu passei pra vaga, né? E aí eu fiquei feliz pra caramba e tal, né? Fiz planos com minha esposa e aí a gente, né, de se mudar, ir pra um apartamento melhor. Nessa época eu morava sozinho com minha mãe, né? Eu tirei minha mãe da casa da minha avó, morava todo mundo junto, era uma farra. Então, fui eu, minha mãe e meus irmãos lá pra esse apartamento no Pátio Norte, né? Então, depois que eu consegui essa vaga, né, para ser analista pleno, me mudei, né, para morar sozinho, eu e minha namorada, né? Ela já era minha namorada, era minha namorada lá, né? A gente já casou, etc. Então, a gente foi morar no Araçagi. Quem é de São Luís do Maranhão conhece. Sempre quis morar no Araçagi, tudo que eu quis eu consegui, tudo que eu acreditei que eu conseguiria, eu consegui. É muito importante que vocês acreditem no processo de vocês. E aí a gente foi, né? E comecei minha jornada, né? Então tive muitos desafios que eu posso até falar em outro vídeo para não ficar muito longo esse. Mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo. E aí passei um ano nessa empresa. Não, nesse cargo. Passei um ano, foi um ano e 11 meses. Deixa eu ver aqui, porque. Cara, foi um ano. Eu fui promovido para sênior em um ano, né? Mas o que que eu fiz, né? Não, é muito network, né? Me recomendaram para uma vaga no seletivo interno, né? Para outra área, né? Então acabei que eu consegui virar sênior em um ano ali, sendo pleno. Eu consegui a vaga de sênior com 27 anos. Eu tinha 26. Eu tinha 26 anos na época, agora eu tenho 27. Vou fazer 27, 28 em fevereiro de 2026. Então acabei sendo sênior, né? Com 27 anos, 26. 27 eu tenho agora. Janeiro de 2025 desse ano eu já era sênior. E aí, cara, viu muitos desafios, muita síndrome do impostor, mas eu vou deixar até isso pro próximo vídeo, né? A mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é que, né, acreditem no potencial de vocês, acreditem no que vocês estão fazendo. Isso daí é muito importante, tu fazer, estudar, trabalhar acreditando, né, em você. E não se preocupem, né? A primeira vaga pode demorar a vir, mas ela vai vir, a primeira oportunidade. Então, às vezes uma flecha, né, para voar, ela precisa pegar um impulso. Então, é necessário que tu dê uns passos atrás, né, para poder tu voar mais longe, né? Foi basicamente isso que eu fiz, né? Eu falei, cara, home office é um sonho e tal, não sei o que e tal, né? Vou aqui começar por baixo, né? Eu preciso da experiência, eu preciso desse dia a dia, eu preciso
eu preciso começar de algum lugar. Se eu ficar preso àquele sentimento que eu tenho que começar numa empresa home office, ganhar em dólar e tal, eu não vou conseguir me desenvolver, eu vou perder tempo. Então eu não podia perder tempo, eu tinha que começar de alguma forma. Então eu peguei aquele emprego mesmo CLT, submundozão, então, que não pagava muito bem, mas que era o dinheiro que eu precisava para conseguir pagar meus custos, para conseguir ajudar um pouco em casa, né? Então simplesmente eu comecei, né? Então simplesmente comecem, vê aquele estágio, né? Aquele estágio que tá pagando R$ 600, pega, cara. Aquele estágio que não é remunerado, mas pega, tá te dando experiência, né? Mas também, pera lá, também não aceite tudo que te escravizem também, né? Às vezes a galera quer um analista estagiário, né? Que tu vai trabalhar como um condenado, como se fosse um funcionário e o cara vai te pagar R$ 300. Também não é assim, né? Tenta aí equilibrar um pouco as coisas, né? Mas é isso, né? Não desistam, né? Eu também, para me chegar onde eu tô hoje, eu passei por muita coisa, mas sempre acreditei que aquilo ali era apenas o processo, né? Era apenas o processo que eu estava passando para poder chegar onde eu estou hoje, né? E ainda digo que é só o começo, né? Com a Data Valley, né, que eu criei recentemente, né, eu vejo a necessidade que a gente precisa mudar um pouco o mercado do Maranhão, do Nordeste, e como o Brasil todo, né? Muitas empresas hoje acreditam que, né, o maior produto delas é o produto que elas vendem, são os clientes, né? Mas aqui não, eu acredito que o grande produto aqui da empresa são as pessoas, são os colaboradores, são eles que fazem acontecer. Sem eles, né, quem somos? Somos nós que fazemos, nós somos os melhores produtos, nós os colaboradores. Então, se a gente dá qualidade de vida para vocês, se a gente recompensa vocês, seja em salário, seja em home office, seja o que for, né, automaticamente vocês vão se sentir mais valorizados ali. Então, foco é em pessoas, né? As pessoas que fazem acontecer. Tratem bem seus colaboradores, que eles vão tratar bem seus clientes. Isso, né, temos muitos projetos aí, vai abrir bastante projetos aí que eu vou estar alocando profissionais, eu vou estar priorizando quem é aqui do Nordeste, quem é aqui do Maranhão, quem não está empregado, está precisando da primeira oportunidade, eu vou fornecer isso para vocês. Eu também vou fornecer conhecimento, né? A Data Value é sobre consultoria e mentoria, então eu também quero formar os profissionais, formar os melhores e passar todo o meu conhecimento que eu aprendi nas ruas. Ruas eu falo o mercado de trabalho e o ambiente corporativo ali, né? Existem outras variáveis além do conhecimento técnico que vai fazer tu prosperar, que tu vai fazer tu conseguir a tua promoção, né? Se destacar também naquele ambiente. Então, essa é a minha mensagem para vocês. A Datavelo vem forte. Esse é só o primeiro vídeo dessa playlist de carreira disruptiva que eu vou estar colocando aqui no YouTube, em que eu vou estar passando todo o meu conhecimento de 10 anos aí de experiência, né, para vocês. Esse daqui é o de graça. Esse aqui é o de graça. Esse aqui no YouTube é de graça. Para vocês verem assim, caraca, se isso tudo que ele falou aqui é de graça, imagina o conteúdo pago. Pega aqui, Luiz. Pega meu dinheiro, ó. Isso aqui, um gamepadzinho. Mas aí, galera, é isso. Eu espero que minha história inspire vocês, né? Eu sei que todo mundo passa por muitas poucas e boas da vida. Mas eu mesmo já passei por muita coisa, eu vou até falar no próximo vídeo, né? Eu também não vou ficar fazendo uma playlist que tenha só conteúdo técnico, eu vou explicar outras coisas que são muito importantes, até mais do que o quesito técnico para tu conseguir tua primeira vaga, para tu conseguir se destacar no mercado de trabalho, na empresa que tu tá hoje, né? Então, vamos por partes, né? Só não desistam, basta que uma pessoa te veja, né? Ou um trabalho teu seja reconhecido para que tua vida mude, para que tu consiga aquele emprego que tu sonha, aquela tua primeira oportunidade, aquela tua oportunidade também de promoção. Então, continuem no caminho, sigam em frente, porque coisas boas acontecem se você nunca parar, e isso é fato, eu sou prova disso.
e eu nunca parei, eu sempre olhei para frente, né? E continuo olhando, e minha função aqui, minha missão com vocês é que vocês se tornem cada vez mais um profissional de valor, porque um profissional de valor, cara, ele não é escolhido, ele escolhe, né? Então, vocês não vão se sujeitar a qualquer coisa, a geração Z não se sujeita a qualquer coisa. A ficar preso numa cadeira por 10 horas, uma vaga PJ que parece mais um CLT, mas não te dá benefício nenhum. Então, eu sei que vocês não se sujeitam, então façam por onde, sejam profissionais de valor, porque aí vocês escolhem, meus amigos. E aí vem as empresas em cima de vocês, tu escolhe qual é a melhor, qual a cultura tá mais alinhada com o que tu espera, entendeu? O que te dá maior qualidade de vida. Então, se tornem profissionais de valor. E minha missão aqui com vocês é fazer com que vocês se tornem cada vez mais isso. Que vocês tenham a qualidade de vida que vocês merecem, seja aqui na Data Valory, seja em qualquer outra empresa. Então, nossa missão aqui é conjunta. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai ter mais, né? Vou começar no conteúdo técnico também, né? Então, pode ser que esteja meio avançado ou não, mas coisa boa vem aí. Fiquem ligados nas minhas redes sociais, no Instagram e também no LinkedIn, que eu irei fazer grandes anúncios aí. Então, é isso, pessoal. Então, até a próxima. Sacanetinha aqui para poder desligar o vídeo. Falou!